Oi, gente, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Tudo direitinho? Só tô arrumando aqui. Deixa eu ver. É minha primeira live. Tô acostumada a enxergar as pessoas quando eu falo, então dei um sinalzinho que vocês estão aí me vendo. Ai, que bom, que bom. Vamos esperar uns minutinhos pro pessoal ir entrando. Oi, Yara, que bom que você tá aqui. Fez uma ginástica, né, pra vir com os meninos. Oi, Gelir, Ana, legal. Oi, Josi, Jane, que bom ter vocês aqui. Oi, Sandra, saudade de você também. Aline, muito legal. Oi, Rafa, tudo bem? Ai, que bom, Yara, que bom. A gente sempre dá um jeitinho na logística, né? Muito legal. Vou esperar mais uns minutinhos para ver se entra mais alguém. Oi, Evelyn, como você está? Você e a Baby? Oi, Cíntia. Nossa, minhas alunas aí em peso. Que bom, que alegria. Oi, Flávia. Saudades também, Cíntia. Qualquer dia eu vou visitar você e a Jane. Oi, Tainá. Oi, Pati, que bom. Meire, me conte, já ganhou esse bebê? Já nasceu esse menino? Muito bom. Oi, Daya. Muito bem. Então, todo mundo que tá aí, ou pelo menos a grande maioria, já me conhece, né? Ai, que legal, Meire, que já nasceu. Daisy, tava trabalhando. Também conseguiu chegar, que bom. Espero que a tua reunião tenha sido excelente, produtiva. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro eu vou falar um pouquinho. Oi, Jéssica, minha super incentivadora. Que bom ter você aqui. Que bom. Então, muita gente que me conhece das redes já deve ter me visto com relação ao Enneagrama que eu trabalhei nos últimos anos. O Enneagrama para mim foi uma ferramenta incrível de autodesenvolvimento, de conexão, intensa conexão com as pessoas, aprendizado. Muitas delas hoje se tornaram amigos, clientes. E nos últimos 2 anos eu passei a utilizar a abordagem da Awareness to Action do Enneagrama, que não usa o Enneagrama só como uma ferramenta de autodesenvolvimento, mas também como um framework para desenvolvimento de liderança, tá? Eu não vou conseguir acompanhar muito o que vocês forem escrevendo aqui, mas eu prometo que depois eu vou repassar para responder perguntas que vocês tenham. E se eu não conseguir responder hoje, eu vou pedir para a Andrea ir printando as perguntas, Andrea, para mim, para que eu possa responder em vídeos ou posts no decorrer da semana, tá bom? Então, muitas pessoas me conhecem por isso. Quem me conhece há mais tempo sabe que a minha primeira formação foi em administração e por conta disso eu trabalhei nos últimos anos com coaching, com desenvolvimento de liderança, usando sempre o Enneagrama como base, né? E aí, quando eu comecei a fazer algumas postagens sobre maternidade, maternagem e como isso pode favorecer o nosso autodesenvolvimento, as pessoas
me perguntavam, como assim que você chegou nesse assunto, nesse tema? Muitas alunas minhas também me dizem, quem te viu, quem te vê, porque eu sempre fui muito para fora, né? Muito de trabalhar, de produzir, muito business. Oi, João, meu super treinador, que bom que você tá aqui. Então é isso, como é que eu cheguei nesse tema? No decorrer do meu trabalho, no desenvolvimento de líderes, e há 10 anos, desde que eu engravidei, mais de 10 anos, desde que eu engravidei da minha filha mais velha, eu sempre estudei sobre maternidade, sobre criação de filhos, a educação, a forma de comunicar, e porque se eu me dispus a ser mãe, eu queria ser uma boa mãe. E vocês vão ver que eu vou me emocionar em alguns momentos, porque isso é muito forte para mim. Foi um processo super intenso. E no início, esse ser uma boa mãe era muito numa vibração funcional, né? Do que se pratica e do que se observa, do que as pessoas fazem. Então, o trocar, o colocar para dormir, como passar pelas intermináveis viroses, a introdução do alimento sólido. E nesse processo da maternidade eu vi que existiam coisas muito mais profundas do que esse funcional e que eram travas que vinham do meu cenário de infância, da minha forma de ver e viver a vida. E eu, como vocês podem ter lido aí no último post, eu me lancei nessa busca que eu nem sabia direito o que era, mas que eu queria oferecer o melhor de mim para as minhas filhas. E no decorrer do meu trabalho com os líderes, com os alunos, desenvolvimento do processo de Enneagrama e de autodesenvolvimento, eu percebi que muitas vezes, para desenvolver uma determinada habilidade na liderança, eu precisava voltar lá na infância desse indivíduo para destravar coisas de lá, desarmar coisas de lá. E isso começou a se interconectar tão fortemente na minha vida. E já nas aulas de Enneagrama eu dizia, gente, para mim a maternidade é a maior escola de autodesenvolvimento que eu conheço, porque é tão intenso a demanda emocional que os nossos filhos têm, ela é tão verdadeira, tão genuína e tão forte que muitas vezes a gente não dá conta, né? E foi nesse processo que eu comecei nos últimos 2 anos a estudar mais sobre a realidade da mulher hoje, dessa mulher que trabalha, que tem filho, que quer estar presente e muitas vezes não consegue. E no último ano, e eu digo que se para muitas pessoas a pandemia, o isolamento foi um período muito difícil, para mim foi um presente, porque eu até brinco que foi um ano sabático, foi um ano de colocar em prática tudo que eu tenho estudado, e isso é visível, é perceptível não só na mudança das minhas filhas, mas também na minha mudança enquanto mulher, enquanto profissional também. Os meus clientes perceberam uma diferença de energia e de forma de trabalhar, de desenvolver e de acessar determinadas coisas com mais amorosidade, com mais leveza, com mais flexibilidade, sem autocobrança, né? Então, pensando nisso e a pedido de muitas amigas, mães de colegas das minhas filhas, clientes, eu delineei esses 8 módulos para a gente ampliar esse pensamento. E se vocês viram os posts, vocês devem ter observado que eu não coloquei nenhuma denominação, porque eu também não sabia o que era. Quando eu pensava nesse trabalho, não era curso, não era programa, não era processo. E agora nas férias, numa caminhada matinal que eu fiz em jejum na praia, me veio um insight que esse trabalho nada mais é do que um laboratório de pensamento. Porque o que eu vou propor aqui
São temas que são paradigmas que permeiam a vida de todos nós, porque se você não é mãe, se você não é mãe ainda, ou se você não pretende ser, ou se você é homem, mas todos nós somos filhos. E esse pensar, ele vai permeando a maternagem, o olhar para a criança, pode ser teu sobrinho, teu afilhado, teu vizinho, e melhor ainda se for o teu filho. Mas também ele vai trazer conexões da criança que nós fomos, do bebê que nós fomos, da conexão com a nossa mãe, da consciência que ela tinha, dos recursos emocionais que ela tinha para nos orientar, nos acompanhar nesse caminhar pela vida, nesse crescer. Então, os módulos são: o primeiro vai ser a realidade da mulher hoje. Aqui nós vamos fazer uma reflexão. E por que é um laboratório de pensamento? Porque eu não quero impor para vocês a minha verdade ou um certo e errado. A questão não é essa. O que eu quero propor nesse trabalho é que a gente se faça novas perguntas acerca de conceitos pré-estabelecidos. A pergunta central vai ser: essa verdade que me tem sido contada tantas vezes, é uma verdade que me cabe? Proporcionar que você deixe de olhar pelo buraco da fechadura e comece a enxergar a realidade mais ampla, mas não uma realidade que foi narrada por alguém, que foi a tua mãe que colocou nome, mas uma realidade que você vive, que você sente e que você possa dar nome a isso. E, consequentemente, possa dar palavras, emprestar palavras para os teus filhos, para que eles nomeiem com uma sensibilidade, de uma forma mais próxima possível, o que eles vivem, né? E nós vamos falar isso daqui a pouquinho, quando eu falar do direito à verdade. Então, o primeiro módulo é a realidade da mulher hoje. Então, em que realidade nós, mães, nos tornamos mulheres? Em que realidade as nossas filhas estão se tornando mulheres? Isso eu já falei em 2 oportunidades para adolescentes e jovens que me convidaram, mas aqui, como é um trabalho para mulheres, para mães, nós vamos aprofundar um pouquinho mais, né? Então percebam que quando a gente nasce mulher, nós já precisamos ser marcadas como meninas. Então já colocam um laço na cabeça, um brinco, de alguma forma eles nos colocam um adorno para dizer que nós somos meninas. Com o menino já não acontece isso. Com o menino existe uma naturalidade do ser menino que para nós mulheres já não tem. Então percebam que já começa lá no berço isso, lá no nascimento, né? Outra questão que nós vamos trabalhar aqui é que ser bonita se tornou um valor a ser conquistado na nossa sociedade. Então, frequentemente vocês devem ver proporção ideal do lábio, proporção ideal da cintura quadril, enfim. São questões que vão minando a nossa autoestima e principalmente das nossas filhas adolescentes. Eu, quando vejo isso, fico bastante preocupada e eu não tô aqui dizendo que nós não precisamos cuidar do corpo. Eu, há 11 anos, eu treino 3 a 4 vezes por semana, 5 vezes por semana. O João tá aqui, não me deixa mentir, me acompanha há mais de 7 anos. Mas a questão não o corpo é a casa da nossa alma, então nós precisamos cuidar dele. O problema é pôr um valor nisso e usar parâmetros inatingíveis e até não saudáveis. Então, aqui nós vamos fazer uma reflexão sobre isso também. Vamos refletir sobre os comportamentos de menina. Quem de vocês aí nunca ouviu, quando era criança, fecha a perna, fala baixo, se comporta como menina? Então, o que é se comportar como menina? E nós vamos sendo colocadas numa caixinha do pode e não pode. E é isso que nós vamos questionar, né? Também tem aquele jargão que a mulher é o sexo frágil. E aí nós temos aí que mais de 70% das mulheres são arrimo familiar no Brasil. Então, será que é mesmo uma verdade que ainda nos cabe? As mulheres também recebem salários menores do que os homens, mesmo exercendo
a mesma função, e também a questão do assédio sexual e moral. Então, esses são pontos que nós vamos tratar no módulo 1. E tudo isso vem da onde? Tudo isso é resultado da cultura patriarcal, que é um modo de vida, né, um sistema de vida coletiva que o mundo ocidental adotou há cerca de 5.000 anos. E esse sistema patriarcal, ele é regulado por um sistema de dominação. A gente ouve muito falar da dominação do homem sobre a mulher. As feministas fazem questão de hastear essa bandeira. Só que existe uma questão mais ampla e mais prioritária que isso, que é a dominação do adulto sobre a criança, que nós chamamos de educação, entre aspas, e que é o que faz perpetuar esse sistema de dominação. Esse sistema de dominação, ele impõe que existe uma certa imposição de poder de uns sobre os outros. E para que isso aconteça, a guerra é necessária. Então, a guerra vocês podem usar a disputa, a competitividade, mas as guerras, as disputas, definem vencedores e perdedores. E todo mundo quer ser vencedor, porque o lugar do dominante é mais confortável do que o lugar do perdedor. Porque essa é uma cultura onde existe espaço para um só desejo. Aqui eu vou usar desejo como sinônimo de querer, tá? Vocês vão me ouvir falando muito disso, que existe espaço só para um desejo. Porque assim, eu tenho que lutar para que eu tenha razão, para que o meu desejo prevaleça, porque é espaço só para um. Se o meu desejo não prevalecer, eu vou sucumbir ao desejo do outro. E, portanto, a guerra é necessária. E vocês devem perceber que a gente fala muito em luta, né? De fato, nós costumamos dizer que a vida é uma luta. Então, nós lutamos contra a pobreza, nós lutamos contra a ignorância, nós lutamos contra a doença, nós lutamos até contra a natureza, achando que nós precisamos dominá-la. E percebam que as relações humanas também se estabelecem em torno disso, do poder e da razão. E é isso que nós vamos tratar nesse módulo 1. Mas ok, Liz, se você diz que o patriarcado está instaurado como sistema de vida coletivo há 5.000 anos, nós não temos outra referência. Qual seria a referência, então, confiável para que nós pudéssemos produzir a verdadeira mudança? Nós não temos referência, mas nós sabemos que existiram sociedades solidárias. Mas não existe registro dessas sociedades solidárias e não existe interesse em registrar, porque o interesse é que se perpetue o patriarcado. Isso a gente vê na política também, né? Existe muito essa polaridade, e nós vamos tratar da polaridade em um dos módulos também, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas entre direita e esquerda, né? Sempre que eu hasteio uma bandeira de um lado, imediatamente alguém vai hastear a bandeira de outro, e para que se perpetue esses dois polos de um todo. Então, se eu não tenho referência, qual é a referência que nós vamos usar nesse processo? Nós vamos usar o desenho original do ser humano. Para produzir a verdadeira mudança, nós precisamos olhar para a criança que nós fomos, porque toda criança nasce amorosa, com capacidade de dar e receber amor, ávida de amor, inclusive. Só que elas nascem num âmbito onde as pessoas, a mãe principalmente, já está cortada do seu sentir, da sua volúpia, da sua intensidade, do seu corpo. E isso já começa no parto. Por isso que no módulo 3 nós vamos falar dos partos desconectados. Se a gente partir do conceito, o que é o parto? Para que o parto aconteça, o corpo da mãe precisa se abrir para que o corpo do bebê saia, né? E para isso é necessário um rompimento, não só um rompimento físico, mas um rompimento a nível mais sutil. A gente diz que o parto é a primeira separação emocional mamãe e bebê, que até então eram um, e eles deixam de ser um para ser dois.
Mas a ideia aqui não é discutir nem entrar num âmbito de qual parto é melhor, se cesárea ou parto natural, se em casa ou no hospital, porque a minha expertise não é essa. A questão aqui é fazer a gente refletir sobre a nossa consciência precária, a consciência precária que nós chegamos a esse momento do parto e delegamos a outro o poder sobre o nosso corpo, sobre o nosso parto, porque parto é isso, né? É um corte, é uma abertura forçada, é uma erupção de um vulcão que precisa se quebrar, se despedaçar, desmontar a solidez para voltar numa estrutura renovada. E quem tá aqui, se for homem, se for mulher que não tem filho, pode pensar que esse tópico, isso eu não me interessa, não tenho a ver. Mas se você parar para pensar, nós gestamos e parimos muitas coisas na nossa vida. Ideias, projetos, empreendimentos, escolhas, formas de viver. A dinâmica é a mesma. Então, nós sempre estamos gestando e parindo, gestando e parindo. Por que eu estou usando a maternidade como foco, como tema principal? Porque o puerpério, ser mãe de crianças pequenas, é um período muito sensível, é um período onde nós podemos, se estivermos abertas e dispostas a produzir grandes transformações na nossa vida, na nossa forma de olhar para o mundo, de viver, de fazer escolhas. E o nosso filho é a nossa campainha. O Jung usava muito, e nós vamos usar muito também esse conceito da sombra, né? A criança manifesta a sombra da mãe. O que o Jung trazia como sombra é um conceito mais ampliado do que era o inconsciente pro Freud, mas é tudo aquilo que nós não temos consciência da nossa psique, seja espiritual, seja emocional, é tudo que acontece, mas está lá na caixinha guardado e a gente não tem consciência disso. Então, a criança, ela vai trazer para a luz, ela vai manifestar de alguma forma a sombra da mãe. E isso para nós, se a gente tomar isso como um caminho, como um sinal, como uma luz no fim do túnel, nós podemos produzir maravilhas no nosso autodesenvolvimento e na forma de acompanhar os nossos filhos, e não só os nossos filhos reais, mas nossos filhos também, projetos, ideias, empreendimentos, tá? No módulo 4, nós vamos falar da polaridade. E a polaridade ela é um tema central do nosso ego. Ela é de extrema importância para que a gente possa entender a realidade, né? A nossa consciência ela é incapaz de entender o todo. Ela precisa da polaridade para entender isso. E quando que a gente começa a se separar desse todo? Quando a criança, lá pelos 2 anos ou 3, começa a dizer eu. Porque até então ela nomeia tudo como terceira pessoa. Isso aqui é da Alice. E aos 2 anos e pouco, magicamente, onde ela acorda e diz, isso aqui é meu. Nesse momento, ela começa a separar do eu tudo aquilo que ela percebe como não eu, o tu, por exemplo. E percebam que o nosso ego ele está preso nessa polaridade. Então nós vemos o mundo como pares de opostos, o bom e mal, o bonito e feio, o homem e mulher, certo e errado e assim por diante. Então não é o mundo que é polarizado, mas a nossa inteligência não faz outra coisa senão repartir a realidade em pedaços menores, que nós chamamos de análise, e depois escolher entre esses pedaços o que mais me convém, que é o que nós chamamos de possibilidade de decisão. Então, a nossa consciência precisa dessa polaridade para se organizar, só que é essa polaridade também que faz com que a gente viva com intrigas, buscando a razão, e entender a polaridade vai fazer a gente entender muito isso, os nossos conflitos e até a nossa doença. E esse é um tópico que eu gosto muito porque me abriu muitas possibilidades
Até esses dias eu palestrei para o curso de medicina e trouxe alguns conceitos disso. E o feedback, o retorno deles foi bem interessante, bem produtivo, bem promissor, eu diria, né? O quinto módulo nós vamos falar sobre o direito à verdade. O que é isso? A verdade dita com palavras claras, ela organiza o entendimento não só das crianças, mas do indivíduo e constrói uma estrutura emocional sustentada pela lógica. Então, a magia das palavras consegue promover essa aproximação do mundo sutil das crianças ao mundo concreto dos adultos. Só que o que acontece é que a gente, enquanto mãe, muitas vezes não nomeia corretamente o que a criança está sentindo. Em primeiro lugar, porque a gente nem sabe o que nós estamos sentindo. Nós estamos desconectadas de nós mesmos. Como é que nós vamos conseguir nomear adequadamente o que a criança está sentindo? Então, para que eu possa acompanhar de maneira mais efetiva, mais saudável, mais verdadeira, genuína, não só o meu filho, mas o meu cliente, eu preciso, em primeiro lugar, identificar e nomear adequadamente o que eu sinto. Compreendendo os meus sentimentos, desenvolvendo essa capacidade de descrevê-los. Eu tenho um cliente meu aqui e eles podem confirmar. Eu vou oferecendo, estendendo o vocabulário emocional deles, porque a gente não tem, nós não fomos ensinados a isso. Nem a perceber, nem identificar, muito menos ainda nomear. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo bem bobinho. A criança cai, ralou o joelho. A maioria esmagadora das mães vai lá no intuito de amenizar a dor da criança. Ela diz, não foi nada. Só que a criança está sentindo dor. E a mãe está nomeando que não foi nada. Isso gera uma dissonância na consciência da criança e vai embotando, anestesiando a intuição dela. Não, peraí. Se eu tô sentindo dor, meu joelho tá latejando, doendo pra chuchu, e minha mãe diz que não foi nada, então isso que eu tô sentindo não pode ser verdade. E aí nós começamos a distanciar os nossos filhos do seu sentir. Por isso o direito à verdade é um direito que a criança tem de que a gente nomeie adequadamente aquilo que ela sente, aquilo que ela vive, a partir da realidade dela e não da minha. É isso que nós vamos tratar no módulo 5. No módulo 6 são os decretos maternos ou discurso materno. E essa é a chave para entender toda a nossa conduta, né? As coisas que nos bloqueiam, que nos paralisam, que nos amedrontam, porque aquilo que a mãe fala é o que é para mim. A criança não questiona a mãe. E é a mãe que nos coloca os personagens que a gente diz. Por exemplo, é como se a gente considerasse a vida um baralho de cartas. E as cartas, o baralho tem 52 cartas, né? E a nossa mãe, no seu discurso, ela vai nos dar 3 cartinhas. Então a Elisandra é a estudiosa, a responsável e a independente. E a Elisandra sai na vida com essas 3 cartinhas, vivendo a partir desse discurso, que eu sou responsável, independente, estudiosa. Tanto é verdade que até hoje eu não consegui parar de estudar. Tanto é verdade que até hoje eu tenho dificuldade em me permitir prazer, né? Eu sempre tenho que viajar com a desculpa de eu não me permito tirar férias. Eu vou para fazer um congresso e dali eu tiro uma mini férias, sabe? Então a gente anda na vida com essas 3 cartinhas, só que eu tenho 49 ainda. E quando nasce um filho, a vida vem com as outras cartas e faz assim, ó, no colo da gente. Como assim? Eu tenho 52 cartas para escolher. Eu só tinha 3. Eu só sei viver com essas 3. Então, o cuidado que nós mães precisamos ter nos nossos discursos, porque com o nosso discurso nós vamos criando cenários da infância e personagens que vão permear
a totalidade da vida da criança. Quando falou também puerpério, a gente tem uma ideia pré-concebida de que são aqueles 40 dias pós-parto. Cada vez eu tenho mais certeza que esse puerpério é muito mais longo que isso. Tem autores que dizem que vai até os 2 anos, mas eu tenho estudado e observado que esse puerpério vai até os 18, 20, que é quando efetivamente o indivíduo adquire a sua autonomia emocional. Então, mães que estão me ouvindo aqui, o que a gente pode fazer efetivamente pelos nossos filhos é até 18, 20 anos. Façamos o nosso melhor. E a adolescência também é um outro processo, é um outro trabalho que em breve eu pretendo oferecer para vocês. É a segunda chance. Se a gente já perdeu a chance da infância, da primeira infância, não percamos a da adolescência. O 7º módulo é sobre as violências visíveis e invisíveis. Eu tô acompanhando aqui para não me perder, né? Que quem é meu aluno sabe que eu falo demais. Então, até eu coloquei crianças violentas ou crianças violentadas. Nós temos uma ideia de que violência é só violência física. Então, quando a gente vê na TV um marido que espancou a mulher, ou o pai que espancou o filho, ou um estupro, isso choca muito a gente. Porque é a única violência que a gente consegue efetivamente ver. Mas existem violências invisíveis que elas estão presentes no meu comportamento, no teu comportamento, na casa de todo mundo. E que não nos chamam mais atenção porque elas estão normalizadas. Então, a violência física é a primeira delas, mas não é a única. Nós temos aí também a chantagem, ou nem a chantagem, mas a manipulação, né? Então, eu sou bonzinho, eu faço o que os outros querem, mas por trás eu vou dando o meu jeitinho e eu consigo manipular o outro de tal forma que ele acredite naquilo que eu estou falando, né? Então, a manipulação, ela está muito presente. No mundo dos negócios, ela nem é mal vista. Eu posso falar porque eu trabalho nesse mundo, né? Então, vamos lá. A manipulação, nós temos também a vítima, né? O vitimismo. E aí, desse vitimismo, nós podemos entrar numa seara que não cabe aqui hoje, mas... Oi, Rony, tudo bem? Aí vem doença para validar esse vitimismo, né? Como a depressão, por exemplo. Isso nós vamos abordar também nesse módulo sobre as violências invisíveis. A ideia aqui não é julgar ninguém, mas que nós possamos olhar para dentro com olhar de detetives. E o que eu quero dizer com olhar de detetive é olhar para entender a lógica do nosso comportamento, sem julgar se é certo, errado, bom ou mal. Porque quando a gente julga, a tendência é colocar para a sombra de novo. Então, é olhar com olhar de detetive, entender a lógica daquilo e a partir de acessar essa miséria, essa violência, esse desamparo que nós tivemos enquanto criança e sentir o nosso vazio, para que a partir desse vazio a gente consiga força para produzir uma verdadeira mudança a partir do nosso ser essencial, da nossa autenticidade. E o módulo 8 é o comunicar o meu desejo. O que é comunicar o meu desejo? Comunicar o meu verdadeiro querer. Então vamos lá, se eu nasci de um parto desconectado, já lá no hospital eles me colocaram num bercinho do lado da cama da mãe, eu não tive contato com o corpo da mãe, eu já tive uma experiência aí, recém-nascido, de não corpo materno, de ausência de corpo materno. E isso o patriarcado ele faz porque ele quer produzir guerreiros, ele não quer produzir pessoas amorosas. Aí eu vou para casa, eu tenho uma mãe que já está desconectada da sua mãe, que já estava desconectada da sua mãe, enfim. Então,
numa convivência, num mundo onde a nomeação ou o discurso não vai ao encontro daquilo que eu sinto. E a minha intuição, o meu ser essencial, ele vai sendo apagado, anestesiado. Eu começo a entrar no piloto automático, né? É como se a gente estivesse numa autopista, numa autopista, como se fala em português, numa BR, né? Numa autoestrada, indo nessa autoestrada sem questionar se é aí que eu queria estar ou não. Talvez eu queria ir pela vicinal, pela estrada secundária, mas nós estamos todos competindo por hierarquia nas empresas, por sucesso, por dinheiro, por coisas que talvez não sejam meu valor. Talvez eu venha aqui para fazer outra coisa, né? Mas estamos todos querendo estar em boas escolas, tirar boas notas, os pais cobrando as notas, boas notas dos filhos, afinal ele só faz isso, que é estudar. E aí eu pergunto para você, você lembra da nota que você tirou na segunda prova no 6º ano de matemática, por exemplo? Provavelmente não. Mas se você tirou nota baixa, você com certeza lembra com riqueza de detalhes a reação que a tua mãe teve quando você mostrou a prova para ela. Então, a questão é essa. Aonde nós estamos colocando a importância das coisas, aonde nós estamos colocando a nossa prioridade. Por criar guerreiros, ricos, famosos, bem-sucedidos financeiramente no mundo funcional e às vezes vazios do ponto de vista emocional, do ponto de vista essencial. Por isso que nós vamos falar muito sobre acompanhar a criança e não educar a criança, que são coisas completamente diferentes. É uma ideia que nós temos equivocada sobre como criar os nossos filhos. Repito, não quero vender minhas verdades para ninguém, mas questionar aquilo que a gente vem fazendo sem questionar, aquilo que a gente vem fazendo automaticamente, porque todo mundo faz, porque é socialmente aceito. E na verdade, todos nós queremos ser adequados, todos nós queremos ser aceitos, queridos, amados. É isso que a nossa criança queria. E nós continuamos buscando isso na vida adulta. Então, comunicar o desejo é, em primeiro lugar, acessar o que eu quero a partir da minha autenticidade. Num segundo momento, aprender a descrever isso com a maior proximidade possível daquilo que eu sinto. E o desejo é a nossa energia vital, é aquilo que nos impulsiona para a vida, é aquilo que organiza as nossas ações, é aquilo que dá um norte. O desejo é aquilo que vai permitir que você identifique o seu talento, que você viva a sua vocação de uma forma plena e se sentindo também cheio, feliz, transbordando. Tá bom? É isso que nós vamos trabalhar nesses modos. Eu vou repassar aqui para ver se tem alguma pergunta. Andréia, você pode me ajudar para ver? Tem bastante comentário aqui. Eu tive outras perguntas também na minha caixinha. Eu vou só pegar meu celular aqui para ver se tem pergunta. Se vocês têm alguma dúvida de como vai funcionar o processo. Então, a maternidade é uma escola de vida, é uma grande possibilidade para curar-nos, é verdade. A chave é nos atrevermos a realizar novas perguntas a favor de nós mesmos, exatamente. Então, assim, a ideia do nosso processo... Opa, deixa eu ver aqui. A ideia do nosso processo é fazer encontros online, por conta da pandemia, todas as quintas, a partir do dia 21. Serão 8 quintas, cada módulo vai ser uma semana,
1 hora de conteúdo e mais 30 minutos para perguntas que se produzam aí durante a sessão, tá? Provavelmente novas perguntas vão surgir de uma semana para outra e aí a gente vai responder as perguntas no início da próxima sessão referente ao módulo anterior, conteúdo e perguntas. Assim vai seguir a nossa dinâmica, tá bom? Um grupo de WhatsApp para que os insights nós possamos ir trocando ideias, gerando perguntas, apoiando uma outra. Então é muito importante, principalmente quando a gente tem filhos pequenos, que nós tenhamos um grupo para nos apoiar, compartilhar desafios, dúvidas, medos. O grupo sempre nos dá muito suporte, muito apoio, tá? As inscrições para esse processo já estão aí no link na minha bio, tem o Linktree, é o primeiro botãozinho ali, Maternidade como Caminho. E se nós teremos todas as perguntas, provavelmente não, já falei no início, né? Mas que possamos gerar novas perguntas, perguntas que nos elevem, perguntas que ampliem a nossa consciência, esse é o objetivo, tá? Vou continuar vendo aqui. Deixa eu ver. Que maravilhoso, sou pedagoga e meu foco é educação infantil. Tudo isso é muito lindo e incrível da vida desde o ventre, mas quando me tornei mãe, a teoria se tornou só teoria, é verdade. Por isso da importância de ter um grupo de acompanhamento, né? Encantada com tudo que estou ouvindo, tá? E veja ali a importância da sensibilidade de um profissional que está na fase crucial das nossas crianças desde o berçário. É verdade, Mi, muito importante. Das nossas crianças desde o berçário, nos CMEs, onde as crianças passam 10 horas por dia a se pensar. Então, essa foi uma questão que eu sempre me fiz, sabe? No momento mais crucial da vida da criança, se colocam os professores menos preparados. Deveria ser ao contrário, né? Eu estou encantada, preocupada com o que eu já fiz com meu filho, achando que estava sendo uma boa mãe, tá? Daisy, então essa preocupação não é só tua, mas a boa notícia é que ainda dá tempo, sempre dá tempo para resgatar. Teu filho é pequeno ainda, então tá bem tranquilo da gente reverter isso. Imagine que a minha filha tem 11 anos, a mais velha, né? E aí eu estudando essa questão de que nós podemos produzir verdadeiro impacto na vida deles até os 18, 20 e tudo eu compartilho com elas. E ela me falou, mãe, então você só tem mais 7. Eu falei, só tenho mais 7, mas ainda dá tempo. E depois também dá tempo. Claro que vai ser um trabalho que vai depender muito deles também, não só de nós enquanto mães. Desde é isso, mas as mães tentam e erram, nunca foi por querer errar, exatamente, verdade, sempre tem amor, live muito necessária. Não pense assim, Deise, não tem dúvida que você faz o teu melhor, que pode com o que tinha e sabia. Seu amor e intenção sempre vão prevalecer. Tá aí, essa questão do amor também nós vamos falar, tá? Eu acho que eu já falei em algumas palestras que eu dei, agora nesse ano, tanto online quanto presenciais. A questão é que a gente não sabe amar e que a nossa mãe não nos amou de fato. E eu sei que isso é muito duro e muitas pessoas que estão me ouvindo aí podem dizer que essa mulher tá louca, cheirou alguma coisa, mas partindo do conceito do amor ágape, né, que amar é colocar a necessidade do outro como prioridade e atendê-la na sua completude, e percebendo desse pouquinho que eu falei agora, que nós mães não atendemos as necessidades dos nossos filhos, principalmente as emocionais, nós podemos dizer que nós não sabemos amar e nós precisamos aprender. E é esse trabalho que eu vim propor aqui para vocês, que possamos juntas criar uma sinergia de mudança em prol dos nossos filhos. A gente já viveu o desamparo, o desamor, o não corpo,
a funcionalidade das nossas mães, a gente já viveu essa solidão na infância e vivemos isso para aprender que nenhuma criança merece passar por isso, muito menos ainda os nossos filhos. Então é isso que eu vim propor para vocês, porque a gente cria essa sinergia de amor de fato. Joelir, tenho 2 filhos, o mais novo está com 24, mas estou amando, com certeza vou compartilhar esse trabalho, é lindo. Obrigada, Jo. Ana. Então, a Andrea já compartilhou aí nos comentários o link para inscrição, né? Se alguém tiver dúvida, pode acessar ali, tá? Se tiver dúvida, vocês podem me chamar no direct ou no WhatsApp, que eu vou responder todas as perguntas. A Evelyn tá quase ganhando o bebê e eu tenho certeza que esse trabalho vai ser um presente que você vai dar não só para você, mas para ela, né, principalmente. Luana, o que mais me faz refletir é sobre quem será o ser humano adulto que eu estou criando agora. Exatamente, Luana, exatamente. Surpreendente, mesmo sendo uma estou adorando. Sinergia de mudança, lindo e profundo. Cris, que bom que você conseguiu entrar. Quantas vezes nos vemos no dia a dia reproduzindo as atitudes das nossas mães, verdade. E é isso aí. Gente, eu fiquei muito feliz em poder compartilhar um pouquinho do que é a ideia desse trabalho. Relembrando que os módulos, eles estão com o conteúdo desenhado, mas muito do que vai ser produzido para o módulo posterior vai vir do módulo anterior, das nossas perguntas, das novas perguntas, questionamentos, vivências, trocas, partilhas. Então, esse é um laboratório mesmo, porque ele vai ser desenhado no decorrer, né, no processo, no nosso caminhar juntas, tá bom? Então eu espero todas vocês, que vocês possam se dar esse presente de ano novo e dar esse presente para os filhos de vocês. Eu tenho vivido isso já há algum tempo e posso dizer do fundo do meu coração que produziu maravilhas aqui em casa. A minha filha mais velha, ela já estava bastante anestesiada, bastante no piloto automático, e eu consegui resgatar. Ela sorri como nunca sorriu, ela tá transbordando, feliz, falante, e se eu puder compartilhar isso, que você possa produzir isso com teu filho na tua casa, ou até com teu cliente, eu vou me sentir muito realizada, tá bom? Um super beijo, obrigada por ter me acompanhado até aqui e espero vocês. Até mais.